ego estou na cruz, docemente adentro a vida ressurreta de Jesus, conformado à sua morte, partilhando seu sofrer, o caminho do Calvário vou com Cristo percorrer. Ó meu Salvador, por mim ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Com a morte surge a vida, com sofrer ao reinar, só assim a recompensa pode o vencedor ganhar. Ó manhã tão almejada, quando o Mestre enfim disser, tu comigo ao Calvário caminhaste em teu viver. Ó meu Salvador, por mim ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Aleluia! Hoje nós iniciamos o segundo livro sobre o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Aleluia, porque o Senhor deseja que nós reinemos com Cristo. E na medida que essa palavra é liberada a nós, uma luz mais intensa brilha em nossos corações e nos mostra realmente quem nós somos. A luz do primeiro dia é uma luz difusa, é uma luz que nos mostra que o Senhor veio para nos salvar. É algo maravilhoso. Mas a luz do quarto dia, ali na criação em Gênesis, nós vemos a luz do sol e a luz da lua. A luz do sol é uma luz muito intensa. Quanto mais a luz do sol brilha, mais as coisas ficam evidentes. Mais as trevas vão embora e mais nós percebemos o que está ao nosso redor. Não é assim? Assim também é a nossa vida espiritual. Quanto mais caminhamos com o Senhor, quanto mais a sua luz divina brilha dentro de nós, mais nós percebemos quão caídos nós somos. Não somos merecedores nem mesmo de sermos chamados de servos. Somos servos inúteis, mas o Senhor nos chama de filhos. Graças a Deus. Temos também ali no quarto dia a luz da lua. A lua tipifica a igreja. Não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. A luz do sol, como já dissemos, é o próprio Senhor. Ele é o sol da justiça. Graças a Deus. Então, o nosso viver cristão, na medida que nós vamos caminhando, mais nós percebemos a nossa condição diante de Deus. Mais nós percebemos que não merecemos coisa alguma. Não merecemos a salvação, não merecemos ter sido introduzidos no corpo de Cristo, não merecemos ter ganhado o Espírito de Deus para dentro do nosso espírito, nós não merecemos nada. Mas louvado seja o Senhor. Deus deseja nos dar o reino. E Ele, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nos mostra o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Não é fácil. Somente podemos cumprir o que está aqui nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, se nós
vivermos e andarmos no Espírito. E chegamos ao segundo livro. Nós vimos nas 8 últimas semanas o primeiro livro, Alimento Diário. Estamos entrando no segundo livro, Alimento Diário. E hoje vamos ver os 4 pré-requisitos para ser vencedor. Mateus capítulo 25, versículo 23 diz: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como vimos anteriormente, a recompensa ou galardão para os vencedores é não se separar mais do amor de Deus. Para recebermos esse prêmio, devemos alcançar o padrão do viver dos que reinarão com Cristo, conforme descrito nos capítulos de 5 a 7 do livro de Mateus. Alguns entendem que esse trecho da palavra se refere à constituição do reino dos céus, com princípios a serem observados pelos cidadãos do reino. Cabe salientar, contudo, que os que viverem na realidade dessa palavra hoje não serão meros cidadãos do reino, mas reinarão com Cristo. Os cidadãos do reino, nós sabemos, também conhecido como as nações no reino milenar, são representados pelas ovelhas na terceira parábola de Mateus 25. As ovelhas serão as pessoas que, por terem bom coração, ajudarão os cristãos a sobreviver na época da grande tribulação. Por praticarem boas obras em favor dos filhos de Deus, essas pessoas receberão um galardão. Qual será esse galardão? Fazer parte das nações durante o reino milenar. Como já foi dito, nós, os filhos de Deus, não faremos parte dessas nações, pois estamos destinados a governá-las juntamente com o Senhor no seu reino celestial, se formos encontrados maduros em sua segunda vinda. Se, porém, não estivermos maduros quando ele voltar, seremos lançados nas trevas. Mas Deus nos ama e anela que sejamos vencedores. Trevas aqui é um lugar fora da glória do reino milenar. A Bíblia não esclarece muito bem como serão essas trevas, mas fala que ali haverá choro e ranger de dentes, né? O arrependimento profundo de não termos permitido, ou daqueles que estarão lá, cremos que, pela misericórdia e graça do Senhor, todos nós estaremos no reino. Os que estarão lá, então, se lamentarão muito por não terem permitido que a sua vida da alma fosse negada, que a vida de Deus crescesse neles. Para sermos vencedores naquele dia, precisamos praticar hoje, em nosso viver diário, o padrão exigido pelo Senhor descrito em Mateus 5 a 7. Para isso, é preciso que preenchamos alguns requisitos prévios. O primeiro pré-requisito para reinar com Cristo é ser regenerado. É impossível alguém que não nasceu de novo, que não recebeu a vida de Deus, fazer parte do reino, porque o reino é uma questão de vida. Nascer de novo é receber a vida de Deus no Espírito. Ali na conversa que o Senhor teve com Nicodemos, em João capítulo 3, o Senhor deixa muito claro que é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer da água e do Espírito. As pessoas do mundo não conseguem praticar o padrão do reino porque não a possuem. Mas graças ao Senhor, pela sua grande misericórdia, essa vida está disponível a nós. Porque o Filho de Deus foi crucificado, morreu, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. Quem nele crê tem a vida eterna, tem a vida de Deus. Para reinar com Cristo, todavia, não basta ter a vida de Deus em nosso espírito, pois o segundo pré-requisito exigido pelo Senhor é o crescimento de vida. A vida de Deus cresce em nós, alcança a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção, quando vivemos e andamos no Espírito. Por isso o Senhor nos colocou na vida da igreja. Quanto mais vivemos no Espírito, mais negamos a nós mesmos, e nossa alma vai sendo pouco a pouco enchida pelo Espírito de Deus. Isso nos é revelado na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25. Nessa parábola, as 10 virgens representam os crentes. Todos os que creram no Senhor Jesus têm o Espírito de Deus em seu espírito humano, que é mostrado pelo fato de todas as 10 virgens terem suas lâmpadas acesas.
Contudo, apenas os crentes que tiverem o Espírito também em sua alma, representados pelas virgens prudentes que tinham azeite em suas vasilhas, ou seja, tinham o Espírito em suas almas, entrarão nas bodas com Cristo em sua segunda vinda. Você pode ler isso no livro de Mateus capítulo 25, principalmente os versículos 4 e o versículo 10. Além do crescimento de vida, ainda há um terceiro pré-requisito: que sejamos fiéis na obra de Deus, ou seja, que negociemos os talentos que Ele nos confiou. Versículos 14 a 30 do capítulo 25 de Mateus. A multiplicação dos talentos está relacionada com ganhar pessoas para o Senhor, ou seja, pregar-lhes o Evangelho para encher a terra e sujeitá-la. Não é? Sujeitar toda a terra ao senhorio do Senhor Jesus, conforme o que Deus determinou ou ordenou ao homem em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O quarto pré-requisito é que nosso ser seja trabalhado pelo Senhor, a fim de que nosso viver alcance o padrão daqueles que irão reinar com o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é para aqueles que se esforçam. Mateus 11, 12. É preciso esforço, é preciso diligência, é preciso negar a nossa própria vontade. Em outras palavras, não podemos ser passivos. Ao contrário, temos de ser diligentes, isto é, buscar o Senhor de todo o coração e ser conformados a Ele, a fim de nos apoderarmos desse reino. Assim, o reino dos céus está destinado àqueles que nasceram do Espírito, cresceram em vida, foram fiéis na obra e permitiram que seu ser fosse aperfeiçoado por Deus. Precisamos nos submeter ao trabalhar de Deus, a fim de nos tornarmos em nosso viver pessoas adequadas, pessoas maduras que expressam a Deus em vida e natureza. Mas nós não podemos ficar desesperados. Se ainda não conseguimos esse padrão, se ainda falhamos tanto, nós podemos lançar mão do sangue do Senhor. O sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado, nos leva de volta ao seu trono, e o seu trono é um trono de graça e de misericórdia. Aleluia! Tudo que o Senhor deseja é que um homem com um coração totalmente contrito, um coração que se volta a Ele em arrependimento, um homem que não foge da luz, mas permanece na luz quando é iluminado, se arrepende, volta-se ao Senhor, confessa todos os seus pecados, não é? Não confia em si mesmo, mas confia no próprio Deus. Precisamos negociar os nossos talentos. Louvado seja o Senhor e até amanhã. Aleluia, por mais essa terça-feira estamos no livro 2 desta série, Entrar no Reino para Ganhar o Galardão, o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Nós queremos reinar com Cristo. Que maravilha! Tantos homens lutam, dão as suas vidas, fazem tantas coisas, corretas ou não, para que possam conseguir o poder nessa terra. Reinar sobre algumas pessoas, reinar sobre uma cidade, reinar sobre um estado, reinar sobre um país, não é verdade? Mas o Senhor nos promete que nós iremos reinar sobre toda a terra. Ali em Lucas é dito que o Senhor dará cidades para aqueles que reinarão com Ele. E para isso nós precisamos crescer e amadurecer. Precisamos nos tornar filhos maduros. O Senhor não pode entregar o reino a filhos imaturos. Assim como um empresário não pode entregar a sua empresa para um filho que ainda não atingiu a maturidade. Na verdade, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Realmente é difícil. A gente olha para a nossa condição, a gente pratica ainda tantas coisas que, puxa Senhor, tem misericórdia de nós. Mas Deus deseja que tenhamos um coração como o coração de Davi, um coração de arrependimento, um coração simples e singelo diante do seu falar. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como somos expostos nisso, não é?
a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deus deseja que cada um de nós reine com Cristo e para isso precisamos preencher certas condições. É preciso que o nosso viver e procedimento perante as pessoas, a nossa influência sobre os outros e a nossa atitude em relação às riquezas materiais sejam aprovados pelo Senhor conforme o padrão do reino dos céus. Mateus 5,13 diz que somos o sal da terra, indicando que o nosso viver precisa de certas características, análogas às características do sal. Por exemplo, o sal tem muitas utilidades, não é? Mata os germes, preserva os alimentos e também tempera os alimentos. O sal tem a finalidade principal de temperar, tornando o alimento agradável ao paladar. Para isso, ele precisa ser utilizado na quantidade correta, ou seja, com moderação. Sal em excesso torna o alimento insuportável, mas a sua falta deixa o alimento sem sabor. Assim deve ser o nosso falar, moderado. Quando falamos palavras temperadas com sal, exortando e consolando na medida certa, elas serão acolhidas pelas pessoas. Nossa função como sal da terra é importantíssima. O sal também serve para matar os germes e conservar a vida. Na prática, quando nós nos aproximamos de um grupo de pessoas que está falando coisas negativas, por sermos o sal da terra, o normal é que todo tipo de conversa vã cesse espontaneamente. Em outras palavras, o nosso testemunho deve ser positivo, capaz de guardar as pessoas ao nosso redor de pecar, seja no ambiente familiar, seja na escola ou no trabalho. Ainda com respeito ao nosso viver e procedimento, Mateus 5,14 diz que somos a luz do mundo, advertindo-nos a não colocar a candeia debaixo do alqueire. Muito maravilhoso isso aqui. O alqueire era utilizado como medidor de alimentos e simboliza a busca pela sobrevivência. A candeia simboliza a igreja, que como um candelabro resplandece o testemunho do Senhor sobre uma cidade, atraindo as pessoas para Deus que é luz. Conforme essa palavra, a luz não pode ficar escondida, mas tem de ser colocada sobre o monte para iluminar a todos. Se colocarmos a candeia debaixo do alqueire, estaremos escondendo a luz, isto é, deixando de viver a vida da igreja para suprir apenas as nossas necessidades de sobrevivência. Ao agir assim, perderemos nossa função de luzeiros do mundo. Olha, essa questão da sobrevivência para o cristão, principalmente para o homem cristão, não é fácil. Nós realmente precisamos depender do Senhor. Nós temos as nossas obrigações, não é? Precisamos cuidar bem da nossa família, dos nossos filhos, precisamos dar a eles um viver digno, não é? E para isso precisamos trabalhar, precisamos sair em busca do nosso sustento, em busca da sobrevivência. Mas precisamos estar muito atentos para que não sejamos usurpados por este mundo, para que o diabo, que é tipificado por Faraó lá no Antigo Testamento, na época do êxodo do povo de Israel do Egito, ele escravizava o povo de Israel e, quando ele se viu ameaçado, ele mandou aumentar a carga de trabalho sobre os filhos de Israel. Quem sabe também essa tem sido a nossa experiência, a sua experiência, quem sabe, muito trabalho. Não é? Cada vez mais o mundo exige dos jovens mais estudos, mais trabalho, mais estudos, mais concorrência no mercado de trabalho. Precisamos participar de tudo isso. Nós somos esses que têm o Espírito de Deus, somos inteligentes, temos a sabedoria do alto, somos pessoas diligentes, determinadas, não somos dos que retrocedem, somos os guerreiros de Deus, filhos de Deus, não é verdade? Mas nós precisamos dar prioridade à palavra de Deus, priorizar as reuniões da igreja, priorizar a busca pelo alimento espiritual diariamente, para que possamos até mesmo suportar, não é, as pressões deste mundo, além, é claro, de suportar as pressões internas que nos sobrevêm do nosso homem natural, não é?
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos aperfeiçoe nesse sentido. Vamos voltar ao texto, não é? Se formos a luz do mundo, as trevas serão dissipadas ao nosso redor. E quem estiver próximo a nós também será iluminado e poderá seguir o Senhor para ganhá-lo como vida, conforme João 8,12, aquela mulher, não é, pega em flagrante adultério, permaneceu na presença do Senhor e ganhou vida. Diz o autor aqui que certa vez viu uma situação que ilustra muito bem esse fato. Alguns jovens estavam em frente a uma escola com uma atitude suspeita de estar cometendo algo impróprio. Esse grupo, entretanto, desfez-se rapidamente com a chegada de uma autoridade. Semelhantemente, temos a função de levar a luz, que é o próprio Deus. Deus é luz, para resplandecer nas trevas, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, seja no ônibus, onde quer que a gente esteja. Em alguns ambientes de trabalho, as pessoas são corruptas e lidam com dinheiro de maneira irregular, subornando ou cometendo atos ilícitos. Se um filho de Deus for trabalhar num ambiente assim e der um testemunho positivo, não se misturar a essa situação, a luz do Senhor assim resplandecerá e toda degradação de hábitos e costumes será exposta. Se as pessoas receberem a luz, as trevas serão dissipadas. Filipenses 2,15. Precisamos ser a luz do mundo para que ela resplandeça onde estivermos, fazendo com que as pessoas enxerguem a própria condição de trevas e sejam ajudadas ao verem a luz. Além disso, quando as trevas desaparecem, podemos pregar o Evangelho para as pessoas com quem convivemos. Que essas palavras sirvam de encorajamento a todos nós, a fim de vivermos segundo o padrão daqueles que irão reinar com o Senhor. Louvado seja o Senhor! Precisamos exercitar o Espírito para temperar e iluminar nesse mundo tão sem sabor e também tão em densas trevas. Até amanhã, em nome de Jesus. Agora chegamos às bem-aventuranças aqui no capítulo 5 do livro de Mateus. Não é? São 9 bem-aventuranças, onde o Senhor chama ali os discípulos à parte e começa a mostrar-lhes que quão felizes, quão bem-aventurados são aqueles que praticam, que andam segundo esse viver do padrão daqueles que irão reinar com o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Hoje na vida da igreja precisamos exercitar-nos em nosso viver para ser como o sal da terra e também como luz do mundo. Com essas características podemos avançar para praticar as 9 bem-aventuranças mencionadas nos primeiros versículos do capítulo 5 do livro de Mateus. O Senhor Jesus não falou essas palavras para a numerosa multidão que o seguia, visto que essa multidão buscava apenas comida para se satisfazer. Antes, o Senhor se dirigiu especificamente aos seus discípulos, aqueles que futuramente governarão com ele no reino milenar. Esse é o motivo das exigências contidas nesses capítulos serem muito elevados. Aqui temos uma palavra muito importante. Será que temos buscado o Senhor somente para a nossa satisfação? Somente para que Ele resolva os nossos problemas? Para que Ele traga soluções para as nossas dificuldades? É claro que o Senhor Ele se agrada em satisfazer as necessidades dos seus filhos, mas Ele deseja nos dar muito mais. Ele deseja nos dar o seu reino, que nós reinemos com Ele, e para isso Ele exige coisas mais profundas, coisas mais substanciais, coisas mais elevadas, uma mudança profunda em nosso caráter e em nosso viver. E para isso nós precisamos estar dispostos a negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Obedecer, invocar o seu nome, se arrepender a todo momento. Assim que a luz brilha, nós vemos as nossas trevas, aí então nós nos arrependemos e temos um novo começo diante dele. Voltando ao texto, no versículo 3 o Senhor diz: Bem-aventurados os pobres de espírito. O espírito ao qual ele se refere é com letra minúscula, é minúsculo, e se refere ao espírito humano,
que precisa ser esvaziado para que o Senhor Jesus possa entrar e enchê-lo com o Espírito que dá vida. Nós fomos criados como um vaso, feito para conter a vida divina. Mas se nós estamos cheios de nós mesmos, cheios dos nossos conceitos naturais, tradições, questionamentos, opiniões, como a vida de Deus poderá nos encher? Precisamos ser pobres de espírito, precisamos nos esvaziar. O Senhor colocou essa exigência na primeira bem-aventurança porque o reino dos céus diz respeito à vida de Deus que está no Espírito. Para entrar no reino dos céus, temos de estar no Espírito e precisamos da vida de Deus. Às vezes o espírito humano está misturado com as coisas da alma. Por isso, o Senhor disse que havia necessidade de termos o espírito pobre, o espírito esvaziado, para recebê-lo como vida. Bem-aventurados aqueles que têm o espírito constantemente esvaziado, para o encherem com o Espírito de Deus, esse Espírito que dá vida. Prosseguindo no versículo 4, o Senhor também disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Graças ao Senhor, se chorarmos por aqueles que não aceitam o Evangelho, seremos consolados. Isso porque o Espírito em nosso interior vai nos encorajar a perseverar na pregação do Evangelho, não importando quantas vezes sejamos rejeitados. Basta que amemos as pessoas a ponto de não desistir delas, sempre chorando por sua situação e prosseguindo, pregando-lhes o Evangelho. Às vezes nós ficamos aí anos, quantas esposas, quantos maridos orando pelos seus respectivos cônjuges e não vê nenhuma reação, não vê, parece que não tem jeito mesmo, não é? Mas aqui nós somos encorajados a prosseguir chorando em nosso coração por essas pessoas, prosseguir chorando por aqueles que ainda não receberam a vida de Deus. Parentes, amigos, pessoas próximas, pessoas tão íntegras, pessoas que nós amamos tanto, não é? Pessoas também que não têm um comportamento tão adequado, mas que não querem saber da vida de Deus, por não terem esse entendimento. Nós recebemos a vida de Deus pela graça. Pela graça fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós recebemos tudo gratuitamente. O fato de termos sido salvos é um grande mistério, não é verdade? Que mistério enorme esse, eu receber a salvação. Puxa, Senhor, eu sou tão inútil, sou um servo inútil, não tenho nada em mim que possa te agradar. Por que o Senhor me escolheu? Se eu fosse escolher alguém, certamente eu não me escolheria. Senhor, olha como eu sou, não é? Então tenha misericórdia também dos nossos parentes, dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta, até mesmo dos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que vêm contra nós, não é? Tendo motivo ou não. Ó Senhor Jesus, precisamos pregar o Evangelho, não podemos desistir das pessoas. Às vezes também choramos pelos irmãos que deixaram a vida da igreja, a vida normal da igreja, e oramos para que eles se voltem ao Senhor no Espírito. Embora alguns que estavam conosco no passado tenham deixado esse caminho, devemos permanecer invocando o nome do Senhor, levando vida para as pessoas, promovendo a unidade do corpo de Cristo que Deus tanto ama e desempenhando o ministério da reconciliação, reconciliando o homem com Deus, mostrando o amor de Deus para o homem. O homem se tornou inimigo de Deus, mas foi Deus quem se reconciliou com o homem. Foi Jesus que veio à terra. Então nós precisamos imitar Deus nisso, não é? Pregar o Evangelho, levar vida às pessoas, levar esse Evangelho da graça e o Evangelho do reino, que é o Evangelho do crescimento da vida de Deus em nós, a todas as pessoas. O Senhor conhece todas as coisas e certamente nos consolará. Portanto, se tivermos dispostos a amar as pessoas com o amor de Deus e orar por elas, seremos então bem-aventurados. O caminho é esvaziar-nos de nós mesmos, é nos arrependermos, é pregar o Evangelho,
é chorar pelas pessoas que ainda não creram no Senhor. Louvado seja o Senhor por essa palavra tão maravilhosa e tão rica. E até amanhã, em nome de Jesus. Estamos aqui prosseguindo nas bem-aventuranças nesse segundo livro, Alimento Diário, que maravilha, o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Você sabia que Deus deseja que você reine com Ele? É verdade, no reino milenar, Deus terá ali co-reis. Lá em Apocalipse, João disse que vi tronos, e neles estavam assentados muitos filhos de Deus. Parafraseando, claro, ali o versículo do livro de Apocalipse. Mas louvado seja o Senhor, Ele tem nos dado o caminho das pedras. Não é fácil. Essas pedras são escorregadias, tem muito lodo. A nossa vida da alma é uma pedra de tropeço para nós. Mas nós vamos prosseguindo, vamos nos arrependendo, vamos dia após dia entrando na palavra, sendo expostos, sendo iluminados, e vamos juntos pela fé. Aleluia, para isso estamos aqui no ar, não é? Levando para você esse alimento diário. Graças a Deus, o primeiro que precisa dessa palavra sou eu. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso ser ganho por essa palavra, como o meu coração é duro. Quantos anos vendo essa palavra e quantas vezes eu me pego em situações que realmente não agradam ao Senhor. Mas o caminho é prosseguir. Desanimar jamais. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Toda a palavra do Senhor é a verdade, e toda a verdade precisa ser praticada para não se tornar apenas uma doutrina, um conhecimento. O conhecimento não dá vida. O que dá vida é a prática da verdade. A vida da igreja é o lugar onde praticamos a sua palavra, por isso o nosso viver na igreja pode ser considerado um treinamento. Um treinamento que nos prepara para sermos vencedores e no futuro reinar com o Senhor. Prosseguindo em Mateus capítulo 5, versículo 5, lemos: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para herdar a terra, ou seja, para resgatá-la do domínio do inimigo de Deus, Satanás, precisamos ser mansos. Por exemplo, ao pregar o Evangelho, não ousamos fazer nossa própria obra, mas nos submetemos à comunhão dos irmãos e da igreja. Assim, seguindo o Espírito de Deus e mantendo comunhão com os irmãos da igreja, alcançaremos o nosso objetivo, que é estabelecer o reino do Senhor em toda a terra usurpada por Satanás. A quarta bem-aventurança se refere a uma atitude pessoal dos que reinarão com o Senhor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nesse versículo, a justiça se refere a agir de acordo com a vontade de Deus. E ter fome e sede significa buscar fazê-lo constantemente. Logo, ter fome e sede de justiça é desejar constantemente fazer a vontade de Deus. Essa vontade precisa ser feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Quanto a nós mesmos, devemos exigir justiça, mas quanto às falhas das outras pessoas, temos de usar a misericórdia. Teoricamente isso é maravilhoso, não é? Às vezes sabemos isso de cor, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, na hora dos confrontos, não é? Com marido e mulher, com patrão e empregado, quantas vezes nós somos justos para com as pessoas e somos misericordiosos para com nós mesmos. Coitadinho de mim, não é? Mas o Senhor ensina exatamente o contrário, a sermos justos com nós mesmos e misericordiosos com as pessoas. Como isso é possível? Se exercitarmos o nosso espírito. Mas, se falharmos, nós temos o sangue. Louvado seja o Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos encoraja a prosseguir. Muitas vezes, porém, exigimos atitudes justas dos outros e temos misericórdia para conosco. Por isso,
Essa quinta bem-aventurança se refere à nossa atitude. Somos misericordiosos para com as pessoas e justos para conosco. Ser misericordioso é dar às pessoas além do que elas merecem. Ser justo é fácil, é dar às pessoas aquilo que elas merecem, não é? Para governar com o Senhor no período do reino milenar, precisamos exercer misericórdia em favor uns dos outros. Ter misericórdia, por exemplo, é enxergar que as pessoas muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Foi o que o Senhor fez ali na cruz e por isso precisam ser perdoadas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lá em Tiago está escrito que a misericórdia triunfa sobre o juízo para aqueles que exercem misericórdia. Portanto, precisamos praticar essa palavra, sendo mansos, anelando sempre fazer a vontade de Deus, sendo justos para com nós mesmos e exercitando a misericórdia para com os outros. Louvado seja o Senhor. Esta semana o alimento diário está muito rico, não está? Pois é. E estamos gravando essa semana aqui no campo. Eu não sei se você tem ouvido aí alguns cantos de pássaros. Temos gravado aqui no campo, não é? E aqui no campo nós ficamos assim mais no espírito. Podemos tocar mais na vida de Deus. Aleluia! Senhor Jesus, ficamos mais perto da vida. O homem foi colocado em um jardim. E ali no jardim ele tinha duas funções: de cultivar o jardim para gerar vida e também guardar esse jardim. Aleluia! Vamos prosseguindo aqui em nosso alimento diário essa semana, falando das 9 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Muito rico, muito maravilhoso, mas impossível de ser praticado se nós não vivermos e andarmos no Espírito. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos dê um viver de pobres de espírito, um viver de mansidão, um viver de amar a justiça para com nós mesmos e ser misericordiosos para com as pessoas, não é? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Senhor deseja tornar-nos vencedores e para isso requer de nós experiência de vida e prática da palavra. Dessa forma, o quanto cumprimos os requisitos dos capítulos 5 a 7 de Mateus corresponderá à porção do galardão que receberemos, isto é, a medida da autoridade que nos será dada para reinar com o Senhor. Precisamos realmente nos dedicar a praticar a palavra de Deus. Como essa frase tocou em mim. Precisamos realmente nos dedicar a praticar a palavra de Deus. Quantas vezes nós vamos à palavra de Deus para adquirirmos conhecimento, para pregarmos bonito, para falarmos de uma maneira eloquente para as pessoas, mas na hora da prática não conseguimos. Essa é a minha experiência, não sei se é a sua. Então eu preciso praticar mais a palavra de Deus. Eu preciso praticar mais essas bem-aventuranças. Preciso invocar mais o nome do Senhor. Preciso exercitar mais o meu espírito. Não é? Se atendermos hoje às exigências do Senhor, em sua vinda ele nos separará dos reinos deste mundo, que serão subjugados, e nos tornará governantes juntamente com ele. Vejamos mais um requisito relacionado com o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nosso coração é mais corrupto do que qualquer outra coisa. Isso está escrito na palavra de Deus, não é? Mas o nosso coração precisa ser purificado, precisa ser limpo dos pecados e cheio de simplicidade, isto é, consagrado ao Senhor. Devemos ter um coração totalmente transparente para Deus. Não podemos temer a Deus, no sentido de esconder dele as coisas. Claro, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, mas muitas vezes nós queremos esconder lá naqueles quartinhos mais
escondidos do nosso coração, aquelas coisas que são só nossas e não abrimos mão, não é? Precisamos abrir mão de todas as coisas, precisamos falar com Deus realmente. Olha, Senhor, como eu sou pecador, como eu sou impuro, como eu sou injusto, como eu não consigo praticar a sua palavra. Tenha misericórdia de mim. Não é? Voltando ao texto. Mesmo em nosso viver diário, com a família ou no trabalho, devemos buscar em primeiro lugar o desejo e a necessidade de Deus. Por exemplo, quando o Senhor nos encarrega de alguma responsabilidade em sua obra ou de cuidar de alguém na vida da igreja, devemos priorizar as coisas que são concernentes a Deus para depois cuidar das nossas. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil para mim nem para você. Não é fácil para nenhum de nós. Mas nós precisamos amar a palavra de Deus, amar os encargos que o Senhor colocou em nosso coração. Quantas vezes eu falho com o Senhor nesses encargos? Até mesmo aqui no site, que o amado ouvinte aí nos perdoe se não temos sido fiéis ao Senhor como deveríamos. Não é? Ter um site mais interativo, algum programa ao vivo, mas ainda não temos tido condição. Estamos orando. Ore aí também para que o Senhor nos libere, para que possamos ter programas onde você pode participar, onde você pode fazer perguntas, onde nós podemos orar por você e com você. Não é verdade? Nós precisamos ter mais comunhão. Precisamos que o alimento diário seja gravado com mais constância, com mais espírito. Eu me arrependo diante do Senhor e peço a sua oração. Quem assim procede tem um coração singelo, diz aqui o autor, não é? Que atende aos interesses de Deus e é bem-aventurado. Ou seja, quem prioriza as coisas de Deus é bem-aventurado, porque pode ver Deus, tendo comunhão com Ele face a face. Que o Senhor crie em nós um coração puro, sem qualquer ambição ou interesses escusos, para que sejamos realmente úteis em suas mãos, mais úteis cada vez mais, e tenhamos plena comunhão com Ele. Precisamos, meu amado ouvinte, meu amado e minha amada irmã, buscar os interesses de Deus. Precisamos orar ao Senhor que Ele nos livre de um coração dobre, um coração que diz uma coisa e pratica outra, não é? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e até amanhã, em nome de Jesus. Chegamos a Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus deseja unir e harmonizar todas as pessoas. Como filhos de Deus maduros e crescidos em vida, expressamos o Pai em nosso viver, conforme lemos: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantas vezes nós temos situações difíceis e vem muitos desejos de vingança em nosso coração, vem muitos pensamentos de agressividade, vem muitas palavras agressivas na nossa boca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ao invés de sermos pacificadores, nós somos pessoas bravas, pessoas que ofendem as outras, pessoas que até mesmo levam outros na justiça. Senhor, tem misericórdia de nós, não é? Mas há esperança para nós, não é? Enquanto estamos aqui, enquanto podemos exercitar o nosso espírito, enquanto podemos lançar mão do sangue do Senhor, há esperança para nós. Aleluia! Esse é o ministério da reconciliação. Pacificadores, Deus quer reconciliar-se com os homens, pois deseja muito que estejamos com Ele para desfrutarmos da presença um do outro. Deus amava estar ali no Jardim do Éden juntamente com Adão. Ele tinha comunhão com Adão todos os dias. Na viração do dia, ele ia ali ter comunhão com Adão. Nós precisamos de Deus, mas Deus também ama a nossa presença. Se Ele não nos vê, Deus sente falta e chama por nós, como aconteceu quando Adão pecou
e se escondeu da presença de Deus. Deus espera que estejamos sempre em sua presença. Por isso enviou seu Filho a fim de reconciliar consigo o mundo. Que maravilha! Não imputando aos homens as suas transgressões. Aleluia! Igualmente, Deus nos confiou a palavra da reconciliação, isto é, o encargo de estabelecer a paz entre os homens e Deus. Tem algo mais excelente, mais maravilhoso, mais elevado do que isso? Deus nos comissionou para que nós estabeleçamos a paz entre Ele e os homens. Esse é o ministério da reconciliação. Eu preciso praticar mais esse ministério. Eu preciso pegar isso aí com mais empenho, com mais força. Que o Senhor ele descortine todo o véu que está diante de mim, impedindo que eu veja quão maravilhoso é isso. Mudar a eternidade das pessoas, mudar a vida das pessoas hoje e toda a sua eternidade. Pessoas que eram inimigas de Deus pela palavra da reconciliação se tornam filhos de Deus. Filhos, têm a vida de Deus, têm o DNA de Deus, podem crescer em vida e podem até mesmo reinar com Cristo no reino milenar. Nós precisamos nos dispor, abrir a nossa boca, falar isso com as pessoas, ter entusiasmo. Deus é um Deus entusiasmado, a ponto de ter vindo para fazer trazer paz entre o homem e ele mesmo. Que maravilha! Assim, a nossa atitude deve ser de reconciliar as pessoas, reconciliar umas com as outras, para que, no depender de nós, os homens vivam em paz, até mesmo uns com os outros e também em paz com Deus. Jamais reinaremos com o Senhor se formos pessoas que fomentam intrigas, trazem discórdias ou causam divisão entre os filhos de Deus. O que Deus mais abomina, está lá no livro de Salmos, são aqueles que semeiam contenda entre irmãos. São os difamadores na igreja, são aqueles que falam mal, que criticam, aqueles que levam vento frio, que desanimam as pessoas, que levam as pessoas à rebelião, que levam as pessoas à divisão no corpo de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração de toda fofoca na igreja. Que isso? Muita fofoca, principalmente entre os jovens, muito disse-me-disse, não é? Nós precisamos voltar mais à palavra do Senhor, conversar mais a respeito das coisas espirituais e vigiar mais, não é? Eu preciso disso. Prossigamos para o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Todos os que fazem a vontade de Deus praticam a justiça, e nela permanecem, devem estar preparados para ser perseguido pelas pessoas que se lhes opõem. A pressão pode ser grande a ponto de tentar nos afastar da vontade de Deus. Contudo, se suportarmos, nos tornaremos bem-aventurados. Não importa se as pessoas nos injuriam, não importa se as pessoas nos perseguem por causa do reino. Se o Senhor nos aprovar, o reino será nosso. Ele suprirá abundantemente a nossa entrada para o reino dos céus e nos convidará para reinar juntamente com Ele. Logo, ao promovermos a paz e suportarmos aflições por causa da vontade de Deus, por causa da vontade do Senhor, preencheremos importantes requisitos para reinar, tornando-nos bem-aventurados. Aleluia, porque os perseguidos receberão o reino como galardão. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia por mais esse domingo. Semana após semana, dia após dia, temos permanecido na presença do Senhor por causa da sua grande misericórdia. Não somos melhores que ninguém. Somos pecadores que graça ganhamos. Simplesmente isso. Fomos salvos pela fé, fomos salvos por causa da graça misericordiosa de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa do seu sangue vertido na cruz. Nós não somos diferentes dos outros homens.
Não podemos ter um orgulho espiritual pensando que somos diferentes, pensando que somos melhores, até mesmo com atitudes de orgulho diante das pessoas. Não podemos. Precisamos ser mansos e humildes. Precisamos ser pobres de espírito, esvaziados de tudo aquilo que é nosso mesmo, cheios da mansidão de Deus, cheios de um coração contrito, um coração que chora pelas pessoas, um coração misericordioso, um coração de arrependimento, um coração de busca a Deus. Precisamos do Senhor. Ó Senhor Jesus, nesta manhã confessamos que precisamos do Senhor. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Em mim mesmo, Senhor, eu sou tão terrível, tão maligno, tão cheio de complicações em meu coração. Da minha boca não procedem palavras de vida, mas palavras de murmuração, palavras de maldição, às vezes contra as pessoas. Venha me lavar, venha me cobrir com teu precioso sangue. Senhor Jesus, aleluia por esta manhã de ressurreição, quando o Senhor ressuscitou, venceu todo o poder do mal, venceu também o nosso ego, o nosso velho homem, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nos leve, Senhor, a ver mais. Venha desembaçar a nossa visão. Venha nos fazer ver realmente quem somos. Venha nos levar ao arrependimento. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 12 diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Para sermos vencedores, precisamos resistir firmes em favor da vontade do Senhor, enfrentando todo tipo de injúria, perseguição e calúnia. Por isso, na última bem-aventurança, o Senhor diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Essa perseguição não vem apenas do mundo, ela também pode vir dos filhos de Deus. A Bíblia registra, em várias passagens, que os fiéis ao Senhor sofreram perseguição dos próprios irmãos. Quando nos encontramos nessa situação, não devemos revidar o mal com o mal. Pelo contrário, precisamos permanecer firmes, regozijar-nos e exultar, certos de que somos bem-aventurados e grande será o nosso galardão. Devemos encarar todas as situações negativas como um teste. Que palavra madura, que palavra cheia de vida. Encarar as coisas negativas como um teste, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, é Ele quem governa sobre nós. Procedendo assim, se formos aprovados, ganharemos o galardão no futuro. Queremos praticar cada uma dessas 9 bem-aventuranças que vimos essa semana, que está ali no capítulo 5 do livro de Mateus, pois não podemos deixar que essa palavra se torne uma doutrina, mas anelamos experimentar cada uma delas em nosso dia a dia, não é? Para estar habilitados a preencher os demais requisitos para reinar juntamente com o Senhor, governando sobre as nações. Graças ao Senhor. Nós somos bem-aventurados. Por sermos o sal da terra e luz do mundo, expressamos um viver humano adequado, seguindo o padrão de quem irá reinar com Cristo. Temos muitas falhas, muitas. Mas nós temos um coração de fazer a vontade do Senhor. Dessa forma, mesmo passando por perseguições, nos regozijaremos e exultaremos. Jesus é o nosso Senhor. Regozijar e exultar. Esse é o desejo do coração de Deus. E amanhã começaremos a segunda semana desse nosso alimento diário, o padrão do viver dos que reinarão com Cristo. Lembrando que no nosso site, dentro de A Bíblia Explicada, o link à Bíblia Explicada, nós temos o livro de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entre, ouça, desfrute e pratique. Até amanhã, em nome de Jesus.
Deixe o seu like. E o ego Compartilhe nas redes sociais. docemente adentro a vida ressurreta de Jesus, conformado à sua morte, partilhando seu sofrer, o caminho do Calvário, vou com Cristo percorrer. Ó meu Salvador, por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Não é árdua essa morte, nem penoso tão sofrer. Se a vida gerada, passo então a conhecer. Hoje o Cristo ressurreto, com poder habita em mim. E o caminho do Calvário, ando alegre até o fim. Ó meu Salvador, por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Com a morte surge a vida, com sofrer ao reinar, só assim a recompensa pode o vencedor ganhar. Ó manhã tão almejada, quando o Mestre enfim disser, tu comigo ao Calvário caminhaste em teu viver. Ó meu Salvador, por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Para o mundo o pecado e o ego estou na cruz, docemente adentro a vida ressurreta de Jesus, conformado à sua morte, partilhando seu sofrer, o caminho do Calvário, vou com Cristo percorrer. Ó meu Salvador, por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Não é árdua essa morte, nem penoso tão sofrer. Se a vida gerada, passo então a conhecer. Hoje o Cristo ressurreto, com poder habita em mim. E o caminho do Calvário, ando alegre até o fim. Ó meu Salvador, por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Com a morte surge a vida, com sofrer ao reinar, só assim a recompensa pode o vencedor ganhar. Ó manhã tão almejada, quando o Mestre enfim disser, tu comigo ao Calvário caminhaste em teu viver. Ó meu Salvador, por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda